Deuteronômio capítulo 4, versículo 29, diz assim: então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma, quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então, no fim de dias, te virarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. E eu pergunto: você crê que essa é a palavra de Deus? Você crê que quando buscamos ao Senhor de todo o coração encontramos? Você crê que Ele é o socorro na hora da angústia? Você crê que quando Ele fala nós temos que dar ouvidos? Você crê que Ele é misericordioso, Ele não desampara, Ele é fiel à aliança que faz? Então vou ler mais uma vez o versículo 29, você repete após mim. Vamos lá. Então, dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Você crê que o Senhor está conosco? Por gentileza, então, com suas mãos, vamos dar ao Senhor essa palavra, na salva de palmas que você já deu, juntamente com a salva de palmas para o Senhor. Abra tua boca e vai glorificando, vai bendizendo, vai exaltando ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, que te unimos, Deus, para te cultuar, para te adorar, para bendizer e engrandecer o teu santo e poderoso nome. E a tua igreja agora te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora, meu Deus, e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, da tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos vemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Então, meu Deus, usado o teu pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para que possa ser enviada em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. Deus havia tirado o povo do Egito e eles atravessaram longos 40 anos de peregrinação no deserto. E quando o Espírito Santo usa Moisés para dizer essas palavras, eles já estão às margens do Rio Jordão, às campinas de Moab, e estão vendo já do outro lado a terra prometida. E aqui em Deuteronômio, Moisés vai fazer um resumo de tudo o que aconteceu, de toda a história, desde lá do Egito até aquele momento. E neste capítulo 4, o Espírito Santo usa Moisés para trazer uma profecia, para dizer que o povo iria possuir a terra, iriam conquistar o que Deus daria. No entanto, o tempo iria passar e chegaria o tempo em que aquele povo que viu tantos sinais, maravilhas e prodígios iria se desviar de Deus, iria apostatar da fé, iria se voltar às imagens de escultura e, como consequência, Deus iria permitir que muitos perecessem, outros tantos fossem espalhados pelas nações. E lá nas nações iriam servir a deuses que são feitos por mãos de homens, madeira e palha, que não podem ver, não podem ouvir, não podem andar. E aí, depois disso, o Senhor usa Moisés para trazer essa profecia, que em seguida iria acontecer, deixando claro que dali onde? Das nações dominadoras, das nações em que eles estivessem espalhados, dali buscariam ao Senhor e achariam, se buscassem de todo o coração. O período de angústia seria grande, e seria angústia grande pela dureza do coração por não ouvir a Deus, mas se voltariam para Deus e ouviriam a voz do Senhor, e o Senhor os livraria daquelas angústias, porque o Senhor é Deus misericordioso, é Deus bondoso, e essa profecia aqui vai se cumprir infalivelmente. O povo conquista a terra, entra na terra sob o comando de Josué, e conquista e rebate a terra, e o tempo vai passando, e chega o período dos juízes, chega o período dos reis, e vez por outro o povo serve a Deus, se afasta de Deus,
né? Quando o rei serve ao Senhor, anda na presença de Deus, o povo busca Deus. Quando o rei se afasta, o povo se afasta. Mas vai chegar um período que literalmente aquilo que Deus disse vai acontecer. Chega um período em que o reino é dividido. Chega um período em que os assírios dominam o reino do norte. Chega um período em que os babilônios vão dominar o reino de Judá e de Benjamim. E aquilo que Deus fala acontece. Muitos perecem, morrem, são destruídos. O texto nos mostra de maneira clara, lá em Jeremias e outros livros, que em Jeremias foi testemunho ocular da destruição de Jerusalém, os muros queimados, colocados abaixo, o templo colocado abaixo, cidades queimadas, milhares de pessoas assassinadas, outros tantos levados cativos, dentre eles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E se você ler o livro de Lamentações, você vai perceber que eles são levados com as nádegas de fora, porque o inimigo fez questão de envergonhar, de humilhar. A angústia vai ser grande, vai ser terrível, vai ser uma angústia terrível. Os falsos profetas vão profetizar dizendo: o cativeiro vai ser breve, vai ser rápido, calma, logo Deus traz de volta. E Deus levanta Jeremias para dizer: de jeito nenhum, pode ficando por aí, se organiza por aí, porque o tempo do cativeiro será 70 anos. E depois de passar esses 70 anos, Deus usa Jeremias para repetir aqui as palavras de Moisés: vocês irão, orarão a mim, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. E o tempo passa, os 70 anos têm que se cumprir. Diga para quem está ao teu lado: Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, viu? Deus tem um tempo determinado para tudo, até o tempo de chorar. Pastor, estou em choro. Meu irmão, não esquenta a cabeça não, porque o tempo da alegria vai chegar na tua vida, em nome de Jesus. Muito bem, o tempo passa. Daniel entende, à luz do livro de Jeremias, que o cativeiro iria durar 70 anos. Quando o tempo se cumpre, Esdras aplica o coração a buscar ao Senhor, e busca a Deus, e vive a palavra, e pratica a palavra. E Deus dá graça a Esdras para ser um dos que irão regressar a Babilônia. Também Neemias, que era copeiro do rei, quando ouve da tragédia, da destruição, ele ora a Deus, ele chora, ele jejua, ele faz confissão dos pecados, ele ora. Depois você lê lá, confere lá no capítulo 1 do livro de Neemias, ele ora em cima dessa palavra que lemos em Deuteronômio. E ele vai orar dizendo: Senhor, eu pequei, meus pais pecaram, o povo pecou, por isso estamos aqui. Mas, embora o Senhor disse através de Moisés que isso iria acontecer, que o povo seria destruído, aniquilado, espalhado, o Senhor também disse que o Senhor, se nós buscássemos de todo o coração, o Senhor iria perdoar, trazer de volta, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel. E Deus cumpre essa promessa. Diga para quem está do lado: Deus é fiel para cumprir. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é todo-poderoso. Agora compreenda que tudo que está escrito na Bíblia é para nos ensinar, é para nos instruir. Deus deixa muito claro as condições da aliança. Deus deixa muito claro as condições da palavra. Nós temos que buscar, nós temos que crer, nós temos que ouvir, nós temos que fazer a nossa parte, porque Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo misericordioso, e Ele tem para mim, para você, para nós, uma vida abençoada. No entanto, a bênção é consequência de ouvir a voz do Senhor, de obedecer. Aliás, lá em Deuteronômio, no capítulo 28, está escrito que se ouvir e obedecer, as bênçãos virão e alcançarão. Antes de falar das bênçãos, lá no capítulo 6 de Deuteronômio está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, e as palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No papel, na pedra. É para estar onde? Você lembra do texto? Não, levante a mão bem alto para deixar claro que você entendeu e diga assim: a palavra de Deus vai estar no meu coração. E quando é que provamos que ela está no nosso coração? Quando praticamos. Quando ela é praticada em nossa vida, porque falar até papagaio fala. Para Deus, o só falar sem viver, sem praticar, não adianta muita coisa, não vai surtir muito resultado. A fé vem pelo ouvir, isso aí é fato, está escrito, mas as bênçãos vêm pelo fazer, pela vida coerente, alinhada com a palavra de Deus. E ao longo da Escritura, todos os que
entenderam isso, fizeram isso, foram abençoados por isso. É consequência natural. Encontramos a ordem expressa, então, no versículo 29, buscar ao Senhor, buscar. E não é só lá não, encontramos ao longo da Escritura, várias vezes, né, Deus usando os salmistas, Deus usando os profetas, para falar, para buscar ao Senhor, dando ordem, buscai, buscai, buscai. Amós, capítulo 5, versículo 4, vai dizer, porque assim diz o Senhor a casa de Israel, buscai-me e viverei. Encontramos Isaías 55, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E via de regra, Deus conhece a nossa natureza, Deus conhece o nosso coração. Quando é que a gente busca mais? Você já parou para pensar? Quando é que a gente se dedica mais? Em quais momentos da nossa vida? Pense você com você mesmo. É difícil imaginar? Quais momentos a gente busca mais? Quais momentos a busca é mais intensa, é mais dedicada? Via de regra, nas angústias, nas aflições. Via de regra, literalmente, diga comigo, por interesse, na hora que precisamos. Você conhece gente que só te busca por interesse? Quando está precisando, lembra que você existe. Quando está em aperto, liga para você, manda um WhatsApp para você. Você conhece gente, quando você vê a ligação, uma mensagem, você já pensa, de quanto será que está precisando dessa vez? Qual será o BO que se enfiou dessa vez? Porque nem lembra que existe. Mas quando o sapato aperta, fulano! Pois é. Se nós conhecemos gente assim, você conhece gente assim ou não? Se não tem ninguém na sua vida assim, glória a Deus pela tua vida. Que vida abençoada. Mas eu tenho um bocado que, né? Ô pastor, é isso, isso e aquilo, né? Pois é. Só quando precisa. Se nós percebemos, quanto mais Deus. E antes que você pense, pastor, mas é errado buscar, claro que não, querido. Deus sabe desse nosso interesse. Deus sabe. Não é por acaso que o próprio Senhor Jesus vai dizer: pedi, pedi, e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á. O salmista vai dizer: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. O salmista diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Da onde? Diga comigo: do Senhor que fez o céu e a terra. O socorro vem dele, o livramento vem dele, a bênção vem dele. Agora compreenda que mesmo nos momentos de angústia temos que buscar, claro, nos momentos de necessidade, vai vir socorro de onde? Vai vir de Deus. Tem coisas que o homem pode ajudar, não é? Tem coisas que, se você tiver influência, conhecimento, alguma autoridade humana pode ajudar, mas tem coisa, mas que é só Deus. Temos que colocar fé em ação. Tem coisa que é só milagre, né? Tem doença que já tem remédio, já tem tratamento, tem outras que não. Deus tem poder para curar e curar todas. Tem problemas que para você pode ser fácil resolver, ou não, pode ser fácil para o advogado resolver, para o médico resolver, mas tem coisa que o advogado não resolve, o juiz não resolve, o promotor não resolve, tem coisa que é só Deus que vai resolver. E temos que buscar, temos que colocar fé em ação. No entanto, o relacionamento com Deus, preste atenção, não pode parar nesse primeiro estágio inicial. E aqui é a mãe, e aqui é a pai, levanta a mão. Quem já é avô, já é avó, não é? Pense você que é avô, que é avó. Quando você tem filho, o filho, via de regra, pede bastante coisa. Pede ou não pede? Mãe, me dá isso, pai, me dá aquilo, e me dá, e pede, insiste. E na maioria das vezes você sabe que só te procura por interesse. O pai até dá, a avó dá mais, viu? Nada contra as avós, ela não é vovós, né? Tem umas avós ali que foi quando era mãe, era lindura. Agora com os netinhos, né? Tem as avós babonas ali. Ô, pastor, o que tem? Não tem problema não, mas compreenda a mensagem, né? A criança chega e pede. E criança é criança. Criança não tem entendimento, não é? Uma coisa, por exemplo, é uma criança me pedir um pirulito, é uma criança pedir um joguinho, uma coisa simples. Agora, imagine que uma criança de 5 anos chega para você e diz assim: mãe, deixa o carro dar a volta. Tu dá? Não dá para dar, né? Porque não está preparado ainda. Tem que esperar crescer. Não custa dizer tirar habilitação, viu, irmão? As coisas de mau testemunho, os crentes, documento atrasado, habilitação atrasada, tudo irregular. Diga para quem está lá dentro: teu caso não, né? Tu te organiza, resolve essa parte aí, não é? Agora, depois
depois que fez 18 anos, tirou a habilitação, já dá para deixar dar uma volta, sim ou não? Já cresceu, já. Está entendendo a diferença? Compreenda você que do mesmo jeito que nós, eu e você, cuidamos dos filhos, cuidamos dos netos, né? Assim Deus cuida de nós. Agora, o relacionamento, quando se é criança, é um. Quando cresce, é outro. Vou dar um exemplo. Eu tenho 3 filhos. O pequenininho fez 7 anos essa semana. O pequenininho pede brinquedo. Esses dias ele estava atrás de mim, foi o aniversário dele. Ele queria, quando eu era pequeno, tinha umas figurinhas que eram de plástico. Hoje as figurinhas estão mais modernas, né? Parece vem de papel assim. Ele está pedindo umas figurinhas lá. Né? É 50 centavos. Pai, compra para mim a figurinha de sei lá o que, você lá fala o nome dos personagens lá. E eu fui lá comprar para ele a figurinha. Né? Só que uma criança pequena, o máximo que dá para eu pedir para ele, por exemplo, é pega ali uma água para mim, porque criança é criança. Criança não tem muito entendimento. A de 15 já dá para eu falar para ela, por exemplo, como ontem, Gabi, eu quero a tapioca com ovo. E ela foi fazer a tapioca com ovo. Eu vou mandar o de 7 anos para a beira do fogão, correndo risco de se queimar. Não é? Quando se é criança, se age como criança. As atitudes são de criança, a fala é de criança, o comportamento é de criança. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas quando logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Por que eu estou lhe falando tudo isso? Precisamos das coisas? Claro que precisamos. Mas um relacionamento com Deus que se limita a pedidos é um relacionamento de criança, um relacionamento infantil. E o pai dá, porque o pai é bom, não dá tudo. Lembra que eu falei, né, na criança 5 anos dirigindo o carro? Tem coisa que o pai não vai dar, porque a criança precisa crescer para usufruir, senão vai se matar e matar os outros. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O relacionamento tem que evoluir porque a criança precisa crescer. Agora, uma criança natural, se você der comida, água, cuidar, naturalmente é questão de tempo. O bebezinho vai crescer, a criança está na adolescência, então é questão de tempo. Espiritualmente não. Espiritualmente tem que querer, tem que desejar. Precisamos das coisas? Precisamos. Temos que buscar? Temos que buscar. Temos que crer? Temos que crer. Mas nós temos que passar para o próximo estágio. Porque tem tempos de guerra? Tem. Mas também tem tempos de paz. Ou não? Ou você só vive tempo de guerra, não tem tempo de paz na sua vida? Tem tempo de angústia? Sim. Mas tem tempo de tranquilidade também. Eu não tenho. Quando a pessoa amadurece e cresce espiritualmente, ela compreende que tem que buscar a Deus, não é só nas horas de angústia, mas tem que buscar a Deus em todo o tempo. Porque compreende a presença de Deus é mais valiosa do que a bênção de Deus. Quando não tem essa compreensão, é igual a criança. Pai, me dá isso. O pai Deus já sai correndo. Ou seja, vem na igreja, faz uma campanha, faz uma oração. Deus deu a bênção, afasta. Porque a bênção vale mais do que o Deus da bênção. Isso é perigoso. Isso é temerário. Encontramos o próprio Deus dizendo a Davi, eu quero ler com você, abra comigo no Salmo 27, por gentileza, no versículo 8. Deus não tem só uma bênção para nos dar, Deus tem uma vida abençoada. Uma vida abençoada é consequência de relacionamento com Ele, intimidade com Ele, valorizar a presença dEle. A propósito, hoje é dia dos namorados. Você já disse para a sua namorada, sua noiva, sua esposa que você a ama? Se não disse ainda, diga. Se não disse ainda para o seu namorado, noivo, marido, né, feliz dia dos namorados, te amo, diga. É importante dizer. Pelo menos a mulherada gosta de ouvir. Gosta ou não gosta? Eu já disse logo de manhã para minha esposa. Logo que acordei, né, 6h pouco da manhã, já dei um abraço, feliz dia dos namorados, te amo. Já postei foto na rede social. É, né? Tem que falar, não. Tem que falar. Olha o que Deus disse a Davi. Salmo 27, versículo 8. Quando tu disseste, aqui Davi falando com Deus, dizendo que Deus disse, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Olha só, quem deu ordem para Davi buscar a face? O próprio Deus. Busca o meu rosto. Nós precisamos buscar
mais a Deus do que as bênçãos de Deus, amados. Porque Deus não tem só uma bênção ou outra, Deus tem uma vida abençoada. E olha aqui para mim, tem coisas que só a presença dele vão suprir aqui dentro, aí dentro. Salmo 16, versículo 11, vai lá comigo. Salmo 16, versículo 11, está escrito assim: far-me-ás ver, Salmo 16, versículo 11, far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente, continuamente. Deus tem preparado para mim e para você. Na Almeida Revista, aliás, na Almeida Atualizada, diz assim: tu me verás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Quando Deus cria o ser humano lá no Éden, antes do ser humano ter fome, Deus já tinha providenciado a fome. E não foi qualquer coisinha não foi mixaria não. Amados, quantos tipos de frutas existem? Já parou para pensar? Uma diversidade imensa, só de frutas, cores, sabores, texturas, não é? Você pega uma melancia, uma laranja, um mamão, que variedade de legumes, de verduras, variedade imensa, que Deus fez para quem usufruir? Para ele comer? Foi para quem comer? Para quem ele deu ordem? De toda a árvore, já, com exceção dessa, do conhecimento do bem e mal, mas de todas as demais você vai comer livre. Foi para quem comer? Foi para o ser humano, foi para o homem comer. Não é? Antes de ter sede já tinha providenciado água. Todos os dias, na viração do dia, Deus estava lá para conversar, para interagir. Você sabe, depois que o homem peca, a glória de Deus sai e entrou um vazio na alma. Muita gente aí busca preencher com drogas, com bebidas, com tantas outras coisas. Amados, se você parar para pensar, seja quem mora em Alphaville ou em Alfavela, tem gente depressiva. Já parou para pensar nisso? Seja gente com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com nenhum dinheiro. Seja gente que anda a pé, de bicicleta, de carro, de helicóptero. Não é? A presença de Deus é insubstituível, é incomparável. Precisamos dela. Nele está a verdadeira vida. E precisamos desfrutar dessa comunhão com Deus. Precisamos tê-la, não só nos momentos de angústia e adversidade, mas por prazer e alegria. Você conhece gente, ou você tem convivência com gente que você gosta de graça, você gosta de tomar um café, bater um papo, você fica junto ali em comunhão, não vê a hora passar. Você tem alguém assim? Valorize essa pessoa, irmão. Fala para ele quanto é importante. Se puder, dá um presente até. São poucas pessoas assim. Gente sanguessuga, gente chupim, né? Tem um monte. Você já conversou com gente pesada, que te suga? Você conversa com a pessoa, você sai assim meio carreada, assim, meu Deus do céu, que peso. Tem gente que assim te suga, te arranca, não é? Mas tem gente que é uma bênção. Para e pense comigo, o que nós temos para oferecer para Deus? O que eu e você temos? Diga comigo, só uma coisa Deus te interessa. Diga para quem está do teu lado, teu coração. É nisso que Deus está interessado. Porque se o coração, que é o centro, for dele, diga comigo, tudo será dele. Mas se o coração não for dele, nada será dele. Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Essa busca tem que ser de todo o coração. Tem que ter prazer na presença dele. Tem que ter comunhão com ele. Aliás, João vai dizer, não é? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único filho para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Está escrito que Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 de João 4, não que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas Ele nos amou primeiro. E o amor dele para conosco é incondicional. E Ele espera que compreendamos isso e queiramos corresponder, e o busquemos não só nas horas de angústia, não só nas horas de aflição, mas em todo o tempo, em todo momento. Encontramos gente que entendeu isso, encontramos gente na Escritura que compreendeu essa verdade espiritual, e não só compreendeu, mas viveu.
mas praticou, colocando sempre Deus em primeiro lugar. Vá comigo no livro dos Salmos ainda, se você deve estar no Salmo 16, vá agora comigo no 34. E esses 3 salmos que lemos há pouco, o 27, o 16 e agora o 34, eu vou ler a partir do versículo 1, são salmos de Davi. A maioria dos salmos foi escrito por Davi, não todos, né? A maioria esmagadora, mas tem salmo também de Moisés, tem salmo de Salomão, tem salmo após o cativeiro babilônico. Quando nós analisamos a Escritura de maneira minuciosa, nós percebemos um detalhe: é no governo de Davi que o povo de Israel vai dominar a terra que Deus prometeu a Abraão. Lá no livro de Gênesis, Davi lutou e muito para conquistar essa terra. Mas ao analisar a vida propriamente dita de Davi, antes dele ser ungido na casa de seu pai, Deus já havia dito a Samuel que iria estabelecer um novo rei, homem segundo o seu coração, que o colocasse em primeiro lugar, que desse a devida importância para ele, e assim foi Davi. Davi colocou Deus em primeiro lugar. Quando ele tocava a harpa, os demônios que atormentavam Saul batiam em retirada. Quando chegou no campo de batalha, o povo, era afrontado e humilhado por Golias. Davi, cheio do Espírito Santo, vai dizer: quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? E foi a batalha, e Deus deu a vitória. O Golias, veio a Davi com lança, com espada. Davi deixou claro: você vem a mim com lança, com escudo, mas eu vou a ti em meu nome, em nome do Senhor dos exércitos. E Deus deu uma grande vitória. Davi é ungido rei sobre Judá. Aliás, antes teve a perseguição de Saul, teve oportunidade para matar Saul 2 vezes, mas não matou por temor a Deus. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Um dia ele vai morrer, não será pelas minhas mãos. Deus coloca ele como rei de Judá. Ele reina 7 anos em Hebrom. Depois ele é ungido rei sobre todo o Israel. Sobre todo Israel. A primeira providência é conquistar a capital do centro da nação. A primeira providência após conquistar a capital é trazer a arca. Prepara uma tenda, prepara levitas para adorar, prepara gente para cultuar a Deus, louvar a Deus dia e noite, o tempo todo. Oh, queridos, Deus e Davi nesse momento, depois você lê 1 Crônicas, capítulo 15 e diante, ele tira a coroa, ele tira o manto e ele canta e dança como um servo. Ele está deixando claro para toda a nação: aqui o verdadeiro rei é Deus. Aqui quem está no comando é o Todo-Poderoso. Oh, meu irmão, Deus se alegra quando nós o buscamos e adoramos em espírito e em verdade, com sinceridade no coração. Quem está entendendo é a glória a Deus? Aí você vê o reinado de Davi, como teve vitórias, como foi próspero. Você encontrou o Salmo 34? Versículo 1 diz assim: louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Amados, louvar a Deus, o louvor vai parte da adoração. Não é só na hora do momento de alegria, como diz Tiago 5,13. Está alguém alegre? Cante louvores, mas não é só na hora da alegria, não. É fácil cantar aquele louvor quando está tudo bem, né? Dia feliz, tão feliz, já lembra o louvor da André Maradão? É fácil cantar isso quando está tudo bem. O difícil é quando está aqui em Paulo e Silas, na prisão, na luta, na prova, né? O difícil é como está quando como Jó, dizer: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O verdadeiro adorador louva em todo tempo e adora em todo tempo. Quem está entendendo, diga amém. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai dele que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Você pode declarar isso comigo? Não tem falta alguma
Diga assim, porque Deus abençoa. Diga, porque Deus provê. Agora, Deus conhece o nosso coração. Uma coisa é buscar a Deus só no momento de necessidade. Outra coisa é fazer da adoração um estilo de vida. Outra coisa é falar, Senhor, eu vou te buscar em todo o tempo. Seja na alegria, seja na tristeza, compreender a aliança. Quando casa não faz voto, promete ser fiel, amar, respeitar em todas as circunstâncias, na alegria e na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença. Até quando? A diferença é que com Deus a morte não separa, não. A diferença é que com Deus Ele venceu a morte, e Ele, quando nós honramos Ele nos leva da morte para a vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas é necessário, amados, compreender a nossa parte. Nós temos que crescer e amadurecer. O problema é quando tem gente na igreja, e tem muitas, que passam anos e anos e anos e anos, e espiritualmente ainda é criança, ainda é bebê. Como Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e agia como menino. Criança, vou dar um exemplo. Criança pode ter vários brinquedos, pode estar tudo no canto largado. Se chega outra criança e vai num lá largado e pega, automaticamente o dono do brinquedo já diz o quê? É meu! Mas você nem está brincando, eu quero agora esse. É ou não é? Eu sei, meu filho pequeno, criança é assim, não é? Criança, qualquer coisinha dele, o bom é que dali a pouco o choro passa, né? Não é por acaso também que no sentido da inocência, não misture as coisas, aí alguém já pode estar pensando, pastor, mas Jesus disse que eu tenho que ser como criança na malícia, e não no entendimento. Estou falando de entendimento. Tem gente que no entendimento é criança, mas na malícia está dando aula. Esse pensamento está errado. Tem que ser criança na malícia. Isso está escrito. Adulto no entendimento, né? Na malícia tem que ser como criança, um coração puro, um coração que imediatamente perdoa, um coração que abraça, que sorri. Deu para entender a diferença? Agora, tem que ser adulto no entendimento. Tem gente que no entendimento é criança, é bebê, não perdoa ninguém, não abraça ninguém, é arrumando briga toda hora. Pergunta para quem está do lado, não é teu caso não, né? É nada, pastor, não, cresci, graças a Deus, estou crescendo, estou amadurecendo, estou buscando a Deus, estou deixando o coração de Deus entrar no meu coração. Ô Cristo, por que é importante buscar a presença de Deus? Tem um ditado no nosso país que diz, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Eu não sei se tem algum nordestino aqui, tem alguém nordestino aí? Quando você convive muito com um baiano, vai falando mais devagarinho, né? Mais manso, mais arrastado. Se convive com um cearense, todo mundo é macho, né macho? É homem, é mulher, tudo é macho. Se convive com um carioca, daqui a pouco está puxando S, né, meu irmão? Quem anda com Deus se parece com Deus. Na fala, o linguajar tem que mudar. O seu linguajar está mudando, porque dentro da igreja é tão fácil. Glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor, irmão. Tem gente nem isso, tem uns que é mudinho, né? Na igreja não abre a boca para dar glória por nada, mas lá fora é uma matraca, bebeu a agulha, a óleo de vitrola, né? Mas na igreja para dar glória não fala. Irmãos, o linguajar tem que mudar, não é só aqui dentro não. Eu comigo em casa também, no trabalho também, é com o marido, é com a esposa, é com o filho, é com a família. O linguajar tem que mudar, a conduta tem que mudar. Aí comprova que está amadurecendo, está frutificando. Se a conduta não muda, não é? Nos momentos de angústia vai ter, mas vai dobrar o joelho, vai acreditar, Senhor, essa luta hoje vai ser testemunha amanhã, porque o Senhor não vai me desamparar, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, para que nada é impossível. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas a prioridade tem que ser a busca ao Senhor. Isso evidencia que cresceu, está crescendo. Pode comigo no Salmo 27, uma folha, duas aí, você está no 34. Eu vou ler somente o versículo 4. Versículo 4, Davi vai dizer assim: uma coisa pedi ao Senhor. Quantas coisas ele pediu? Diga comigo, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que coisa? Que eu possa morar aonde? Nem em Alphaville, não. No condomínio. Na casa de 50 milhões.
que eu possa morar na casa do Senhor. De vez em quando, para dar uma passeada. Uma vez no mês para tomar ceia. Não. Para tomar um Rivotril espiritual. Não. Uma vez por semana, que eu possa morar na casa do Senhor. Diga comigo, todos os dias da minha vida. Para quê? Diga comigo, para contemplar. O que é contemplar? Não é para pensar. O que significa o verbo contemplar? Pega o dicionário. É olhar, é admirar, é observar, é contemplar, ficar admirado, extasiado. Contemplar o quê? Contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Eu não tenho gente, não tem mais tempo para contemplar nada não. Aliás, alguns nunca sequer nem contemplaram a formosura do Senhor, porque a vida é tão corrida, o dia a dia é tão grande, tanta coisa, que só busca Deus na hora que o carro aperta. Esqueceu que o devocional é diário, que o louvor tem que estar entranhado no dia a dia, que a meditação da palavra é vital, porque a palavra é pão que alimenta, é espírito e vida, a palavra limpa, purifica, santifica. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. E antes que você pense, pastor, mas é só no templo? Não, não é só no templo não, meu irmão. Deus está em todo lugar, em todo tempo. Mas aqui é um local dedicado para buscar a Ele, adorar a Ele, glorificar a Ele. Pense você com você mesmo. Já aconteceu alguma vez, por acaso, na sua casa, você dobrar o joelho para orar, o cachorro latir, o telefone tocar, uma moto passar? Já aconteceu isso com alguém? Não? Comigo também. Onde eu moro é na ladeira, irmão. Às vezes baixa lá uns espíritos de Ayrton Senna naquela turma lá, bum! Quando dá uns caminhãozão que passa e estiga, há um barulho, que misericórdia. E é de manhã, e é de tarde, é de noite, é de madrugada. Terrível, não? Não é fácil não é moleza não. Você tem que ter domínio próprio para não mandar para a glória, né? Falou, Senhor, me ajuda, que eu quero buscar a tua presença mais e mais, em todo lugar, mas especialmente no tempo, porque aqui é exclusivamente para isso, porque aqui o tempo é dedicado para isso, porque aqui não se faz outra coisa a não ser louvar ao Senhor, porque aqui não fazemos outra coisa a não ser pregar o Evangelho do Senhor, porque aqui não fazemos outra coisa a não ser orar ao Senhor, e não oramos só pedindo e clamando e buscando, mas oramos também glorificando e exaltando, e oramos também agradecendo, testemunhamos as misericórdias dele, as bênçãos dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora compreenda, e vamos evoluir na aplicação da palavra. Do mesmo jeito que Moisés profetizou que se abandonasse a Deus haveria ruína, perdição, prejuízo, compreenda que a palavra também avisa e alerta a todos nós que o tempo do fim iria chegar. E a palavra alerta, e o próprio Senhor deixou claro que Ele irá e Ele separará as ovelhas dos bodes. Ele mesmo vai descrever diversos detalhes e características de como estaria o mundo no tempo do fim. Pense você com você mesmo, será que está acontecendo? O que te parece? A luz, por exemplo, dá um terço só. Mateus 24, Sermão do Monte, né? Quando ele está no Monte das Oliveiras, é o sermão escatológico, apocalíptico. Está acontecendo? Sim ou não? O que você acha? Sim. Você acha um futuro distante, né? Você lembra aquele desenho lá do Shrek? Morava num reino tão distante. Você acha que ainda está longe assim? Você acha que está tão distante? Eu lhe garanto que não. Liga os noticiários, você vai ver a palavra se cumprindo diante dos seus olhos. O tempo está agora, chegou. E como diz Isaías, buscai ao Senhor enquanto está perto. Invocar enquanto se pode achar. Meu irmão, de buscar a Deus depende da nossa sobrevivência espiritual. De buscar a Deus depende de estarmos de fé na fé. Porque Ele é o nosso lugar de esconderijo, Ele é o nosso lugar de paz e refrigério. A palavra orienta de maneira clara que no final dos tempos, os tempos seriam terríveis e trabalhosos.
estão sendo por causa da tecnologia? Não, por causa das pessoas. As pessoas a cada dia estão mais difíceis de lidar. Você conhece gente difícil? Gente ansiosa, explosiva. Vivemos em tempos de gente que mata o outro a troco de nada. Vivemos em tempos de gente que bate boca com o outro a troco de nada. Ficou nervoso, já o descontrole vem. Vivemos em tempos de gente cruel, maligna, perversa, sanguinária. Isso tem acontecido ou não? Pense você com você mesmo. Pense você no que tange a palavra falar da atuação demoníaca. Isso tem acontecido? Ô meu irmão, tudo está acontecendo. Diga para quem está ao teu lado, é tempo da gente buscar o Senhor, viu? É tempo de buscar, é tempo de se fortalecer, é tempo de tomar posse do óleo fresco do Espírito Santo, porque em breve ele virá, em breve a trombeta vai soar, e nós temos que estar preparados. Se estiver vacilante, pede perdão enquanto é tempo, porque o Senhor é bom, é misericordioso, é fiel, ele não esquece da aliança. Se está em angústia, clame, ouça a voz do Espírito Santo, ele será o teu refúgio, ele será o teu refrigério, mas não esqueça que tem que crescer e ir além disso, para contemplar a formosura dele, porque se já não busca aqui, como é que vai estar lá na glória? Porque a vida eterna é conhecê-lo, e vamos conhecer como nós somos conhecidos. Deus é inesgotável, Deus é Senhor, Ele é todo-poderoso, Ele é transcendente, Ele é maior que tudo e de todos, Ele é maior do que Ele criou. Ele é o Todo-Poderoso. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Nós estamos na iminência do fim. Nós vivemos em tempos em que a busca pelas coisas, desse mundo avança cada dia mais. A tecnologia, por um lado, facilita a vida, Estava comentando aqui, eu vi um vídeo lá na China, o pessoal vai no supermercado, nas lojas, pega o produto, passa no totem, na hora de pagar, não precisa mais nem de celular, nem de cartão, é só digital. Põe a palma da mão, o sistema é unificado no país inteiro, já tem reconhecimento facial para tudo lá. Reconheceu a digital, já aparece lá, Você vai pagar com crédito, com débito, confirmou, já era com facilidade. E um detalhe curioso, é só na mão. Você acha que isso é por acaso? O FMI, não sei se você já ouviu falar, Fundo Monetário Internacional, diz que já tem mais de 100 países com moeda digital, com transferência imediata de dinheiro. No entanto, é necessário a unificação das moedas. É necessário uma moeda única e global, porque o mundo está globalizado. Você acha que isso é por acaso? Diga para quem está ao teu lado, é a palavra que precisa se cumprir. E diga assim, você precisa abrir os seus olhos. Pastor, mas eu estou buscando, se dedique de coração. Pastor, mas eu estou me empenhando, glória a Deus, por isso continua firme, porque o Senhor vai te encher mais, vai te revestir mais, vai te fortalecer mais. Pastor, eu estou negligente. Pastor, eu estou cambaleante, Deus vai te fortalecer. Ele quer você buscar. Pastor, eu estou em angústia. Não esquenta a cabeça não, Ele vai trazer socorro, Ele vai trazer livramento, Ele vai trazer bênção para você testemunhar e glorificar o nome dele, mas Ele quer você buscando a Ele para contemplar a glória dele, a presença dele e adorá-lo na beleza da sua formosura. Se coloque de pé, o próprio Senhor Jesus deixou claro, mas buscai primeiro o quê? Os próprios interesses. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas o serão acrescentadas. Sabe qual é o problema? Quando o nosso coração está nas demais coisas. Sabe qual é o nosso problema? Quando estamos tão ocupados conosco mesmo, com as nossas próprias demandas, não temos mais tempo para Deus. Isso é perigoso, isso. Nós temos que abrir os olhos. Tem coisas importantes? Sim, tem coisas importantes, urgentes, mas tem outras que são insubstituíveis. Compreenda que a presença de Deus precisa ser na nossa vida insubstituível. Precisa ser. Deus tem bênção? Claro que tem bênção. Tem uma vida abençoada. Mas a nossa conduta não pode se limitar a pedir. Nós temos que contemplar também. Contemplar a beleza dele, a formosura dele. Porque se não contemplarmos, não conseguimos refletir o caráter dele. Isso é perigoso. Lembra lá do Sermão do Monte, Mateus 7, no encerramento ele vai dizer, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Lembra lá a parábola das 10 virgens? 5 não tinham mais óleo,
foram comprar. Quando voltaram, o noivo deixou entrar? Não. Queridos, é perigoso estar na igreja só de corpo presente. Olha aqui para mim, é perigoso só estar na igreja enquanto templo e não ser igreja. Porque quem é igreja, preste atenção, reflete o caráter do cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Reflete o caráter dele com palavras, com atitudes, com o coração. Leva o coração de Deus para casa, para o trabalho, para onde vai. Deu para entender? Nós estamos no tempo do fim. Deus não está preocupado com quantidade. O número de evangélicos no país cresce a passos largos. Só que não adianta, isso é ótimo, mas não adianta só ter quantidade se não tiver. Vivemos em tempos que tem muita gente, muita gente conhece muito pouco da palavra, não estuda, não medita e principalmente não vive. Não vive. Isso é perigoso. Nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor nos convida hoje a buscá-lo, como diz o salmista no Salmo 24, essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Nós temos que buscar a face do Senhor, não somente as mãos. Ele tem bênçãos, tem, e muitas, insondáveis. Mas o salmista também diz em outro salmo: deleita-te no Senhor teu Deus, e Ele concederá o desejo do teu coração. Tem que estar alinhado. Lembra lá do Davi? A mesma Bíblia que fala das virtudes de Davi não esconde também os erros de Davi. Dentre eles, coisas gravíssimas, como o adultério com a Batseba e, consequentemente, o homicídio do Urias. Aos olhos humanos, ninguém sabia de nada. E ainda para cobertar toda a circunstância, o Davi espera os dias do luto acabarem, pega a Batseba e traz para casa. Aos olhos de todos, mas que rei bondoso, rapaz, você é um homem de Deus, olha, um dos melhores oficiais, um valente dele morreu em batalha, lutando pela nação, e ele, rei bom, para não deixar a viúva desamparada, trouxe para o harém. Aos olhos do povo era isso. Que homem maravilhoso, que homem justo, que homem generoso. Imagina Deus pensando, sabe de nada, inocente, eu sei o que aconteceu. Aí o Senhor manda lá o Natan para confrontar o Davi, conta a história, o Davi se arrepende, não é? Mas algo que me chama a atenção, não sei se você já reparou nesse pequeno detalhe, Deus usa Natan após, em um momento que o confronta, dizendo: eu te dei o trono de teu senhor Saul, te dei a casa de Israel, te dei mulheres, te dei fama, riqueza. E aí vem um detalhe: e se isso fosse pouco, se você pedisse, eu lhe daria mais. E aí eu tenho uma revelação de mais um detalhe do caráter de Davi. Nesse momento ele pecou, está sendo puxado a orelha, mas Deus, através do profeta, está dizendo: o coração dele não estava nas riquezas que acumulou, no prestígio que acumulou, estava em Deus. Porque se tivesse pedido mais e mais, Deus teria mais e mais, Deus teria dado. Ele se arrepende. Escreve o Salmo 51. No Salmo 51, ele está preocupado com a coroa, com o manto, com o trono. Ele está preocupado com a presença do Espírito Santo. Porque ele sabe o que aconteceu com Saul. O Espírito Santo saiu de Saul. Quem é que vinha atormentá-lo? Demônios. No período em que estava em pecado, o coração dele, no Salmo 32, ele diz: meus ossos se consumiam por dentro, meu corpo se tornou de sequidão e estio. No Salmo 51 ele deixa claro: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. E Deus perdoou. Deus restaurou o Espírito Santo, o encheu, ele teve a alegria da salvação. Lá na frente, na velhice, ele vai separar para Deus uma grande oferta, em termos de valores, praticamente a maior de toda a Bíblia. Em termos de valores, ele separa para Deus, só em ouro, 105 toneladas, só em prata, 235 toneladas, fora pedras preciosas, madeira, ferro, nem contabilizou. Convoca o povo todo a encher as mãos e ofertar. Mas o que me chama a atenção é que ele vai orar, ele vai dizer, está escrito, 1 Crônicas 29, a oração:
quem sou eu, ó Deus, e quem é este povo para te darmos alguma coisa? Porque tudo é teu. Mas nós, de todo o nosso coração, preparamos para ti. Queridos, para Deus, se não for de coração, nada adianta. Não adianta nem estar aí sentado, não adianta nem cantar, não adianta ofertar, não adianta nada, porque Deus não vê só o que fazemos, Deus vê a intenção do coração, e o coração precisa mudar, precisa ser transformado, precisa ser lapidado. Para isso nós temos que querer, nós temos que buscar, para chegar no nível que Davi vai dizer em outro salmo, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti, Senhor. Será que Deus, olhando para o teu coração, se agrada dos teus pensamentos? Será que Ele pode dizer: joia para você, meu servo, parabéns para você, minha serva? Como é que está? Nós precisamos buscar mais, nos encher mais. E eu pergunto: você quer buscar mais e se encher mais? Pastor, é comigo, eu quero. Você quer? Então sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos buscar, vamos orar, mas abra o coração. Que se não for de coração, meu irmão, você só vai perder tempo. Se não for de coração, você vai entrar monge e sair vazio. Isso é perigoso. Abra o coração, porque Ele está aqui. Ele vai te renovar, Ele vai te fortalecer. Preste atenção, se vocês estiverem em angústia, pode clamar por bênção, não tem problema. Quem sabe do seu coração é você. Tem gente aqui, talvez, que esteja em meio a lutas e adversidades. Clame. Deus é o teu socorro, Deus é o teu angústia, Deus é o teu livramento na hora da angústia. Clame, Ele é o teu abençoador. Pode clamar: Senhor, eu preciso ser curado dessa doença. Senhor, eu quero meu casamento restaurado. Senhor, eu estou desempregado, estou endividado. Clame, pode clamar. Mas clame também dizendo: Senhor, eu quero um coração conforme o teu coração. Clame também dizendo: Senhor, eu quero contemplar a beleza da tua formosura. Senhor, acima das tuas bênçãos eu quero a tua presença. Senhor, eu quero te adorar por quem tu és bom, misericordioso, fiel.